A graça e paz, um bom dia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero em Deus que todas as famílias estejam reunidas, a família evangélica ao redor do globo. Muitos estão agora assistindo os cultos por intermédio deste novo modo, intermédio da televisão online, da internet. E nós agradecemos ao nosso Deus por podermos ainda assim cultuarmos dessa maneira. Eu espero em Deus que as pessoas estejam, todas as famílias da nossa igreja, estejam com saúde. Nós estamos orando, pedindo a Deus para que todos estejam em saúde, os seus filhos, todos nós, tratem de alguma forma, terem aquela saída de tomar sol, de talvez caminhar de uma forma como que seja possível a cada um, mas cuidando da saúde. E aqueles que não pararam, que têm que trabalhar, estão continuamente ainda, que Deus proteja a sua saúde, que Deus proteja de alguma forma ou de outra, que Deus dê a proteção dele para os seus filhos de forma especial. Nós estamos suplicando, nós temos pedido e graças a Deus temos visto a mão dele na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família da Igreja Batista de Pinheiros. Eu estou muito alegre, acredito que em breve nós vamos estar juntos de novo, nós vamos poder louvar, seja da forma com que for feita, mas nós vamos orar a Deus para que possamos voltar todos em saúde e poder novamente um dia dar aquele abraço apertado no outro e saber muito mais o valor de um abraço em Cristo, de um abraço quando a gente dá esse abraço no outro e vamos nos lembrar dos tempos que nós não podíamos nos abraçar. Isso vai entrar para a história. Um bom domingo, que Deus possa nos abençoar ao longo desta meditação. Nós vamos ouvir agora uma música especial, uma música que há 3 anos atrás tentou-se fazer o trabalho com ela. É a minha filha, eu gostava muito dessa música, é da época que eu me converti, ela é um pouco antiga, mas ela tem a ver muito com a palavra, a pregação de hoje. E eu falei com ela, filha, você não gostaria de gravar aquela música que há muito tempo atrás não deu certo, vocês não conseguiram, você e o Rogério, gostaria de gravar? E eles então puderam ensaiar tudo e nós vamos agora ouvir essa música de maneira especial. Ela vem para dar mais sustento ao tema da nossa palavra de hoje. Vamos ouvir e depois eu volto para meditar, para fazer a nossa meditação. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que tudo fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que é dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda eternidade, Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos com o mar.
Deus que faz da água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vistas, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas se transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitórias. Por nas voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Eu estou lendo em Hebreus, capítulo 1, vou fazer essa leitura, Hebreus, capítulo 1, e queria meditar nesta manhã sob o título, Afinal de contas, quem é Deus? Hebreus, capítulo 1 diz assim, havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Essa é a palavra que eu quero meditar, iniciando com uma oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, esteja abençoando a cada palavra, a cada meditação que fizermos por intermédio da internet. Esteja abençoando de tal forma, Pai, coloque o Teu Espírito Santo para que quem ouvir seja tocado e seja abençoado. O objetivo dessas pregações é chegar às casas e abençoar, e dar uma palavra de fé, de ânimo. É chegar em cada alma, Pai, e reforçar para que cada alma continue firme no Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Afinal de contas, quem é Deus? Poderíamos pensar em Deus, pensando em todas as manifestações, que existem ao redor do mundo, que diz ter uma crença, diz ter um Deus. E não são poucas, várias são as culturas que proclamam o seu Deus, e cada um é diferente do outro. Nós temos na cultura islâmica o seu Deus, que diz ali em Alá, seu único Deus. Nós temos na cultura hinduísta, o seu Deus, a sua manifestação de Deus. Nós temos diversas manifestações de Deus. Nós temos muitas. E poderíamos pensar que essas manifestações de Deus, cada uma proclama o seu determinado Deus. Mas nós temos uma diferença, uma grande diferença quando diz sobre o Deus do cristianismo, o Deus cristão, o Deus dos evangélicos, o Deus dos protestantes. Nós temos grande diferença quando se fala sobre Deus. E aí então vem-se a pergunta: quem é Deus, afinal de contas? De que forma o nosso Deus gostaria de se apresentar? Se pedíssemos o RG, a identidade de Deus, como é que ele falaria? O meu nome é esse, eu sou esse. Moisés fez essa pergunta para ele.
Moisés pergunta para ele ali na sarça ardente: e quando me questionarem quem é esse Deus, o que é que eu respondo? E ele respondeu: diga que eu sou quem eu sou, e pronto, e acabou. É mais ou menos isso que ele quis dizer, ponto final. Eu sou Deus, e ponto final. Teria como dizer que Deus, na Bíblia, ao longo da Bíblia, ele tem diversas manifestações. Nós poderíamos dizer que Deus tem a sua manifestação bíblica, a sua forma de se apresentar. Deus tem uma forma com que ele se apresenta dizendo: eu sou o Deus Criador. Deus é apresentado como Criador. Na Bíblia, nós vemos ali no Gênesis, ele se apresentando como aquele que fez o homem do pó da terra, aquele que criou o mundo, aquele que criou o universo, aquele que fez todas as coisas. E nós poderíamos dizer: nenhum outro Deus, em nenhuma outra cultura se apresenta dessa forma, como se fosse aquele que criou todas as coisas. Não tem Deus que se apresenta como o Criador de todas as coisas, aquele que criou o universo, aquele que fez todas as coisas existir do nada, aquele que é e fez com que as outras coisas existissem. Nenhum outro Deus, em nenhuma outra cultura se atreve a se apresentar dessa forma. Apenas o Deus dos evangélicos, dos cristãos, apenas o Deus do cristianismo chega e diz: eu sou o Criador do homem, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Existem outros deuses em outras culturas que se apresentam como o Criador dos astros. Existe, por exemplo, no panteão grego, aquele que se diz que é o Criador da terra, mas outro é o Criador do fogo, outro é o Criador do relâmpago, e assim vai. Nenhum Deus. O fato é que apenas o nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, é apresentado como Deus Criador de todas as coisas, no próprio Filho, em Cristo. E ele mesmo é dito como aquele que criou o universo pela sua palavra. Ele falou e começou a existir. Mas ainda assim, não é aí que nós queríamos chegar. Ainda poderíamos dizer, afinal de contas, quem é Deus? Tá, Deus é o Criador? Ok, mas Deus, de preferência, ele não se demonstra que na Bíblia o RG preferido dele, a identidade preferida dele, que ele chegaria e falaria: eu sou esse, ainda não é o Criador. O Criador é muito bom apresentar dessa forma, porque a Bíblia o apresenta assim no Gênesis, mas ainda não é a forma preferida que parece Deus ter de mostrar o RG dele, de mostrar a identidade dele da forma preferida. Não é como o Criador, mas nós vimos que ele se apresenta como aquele que tem uma identidade única, aquele que é único no que ele faz, no que ele é, e ninguém pode ser dessa forma. Ele se apresenta assim quando se apresenta a Moisés na sarça ardente. Ele diz: diga ao povo, diga a quem te perguntar, diga que eu sou Deus e ninguém mais é, e ninguém mais pode ser. Esse é o Deus que se apresenta ali, mas ainda assim, parece que não é a identidade preferida dele. Não é o que ele prefere se apresentar, a forma com que ele prefere se apresentar mesmo. Parece que não é isso. Ele ainda tem uma preferência. E poderíamos dizer que Deus se apresenta como aquele digno de ser louvado. Deus se apresentou de várias formas e de várias maneiras. Ele se apresenta como aquele que, quando é pedido no holocausto, quando é feita uma oferenda para ele então vem como fogo, e como fogo ele pega e aceita a oferenda que está no altar, e ali então, quando aquele fogo é manifesto, queima tudo. É como se Deus estivesse dizendo, em vários momentos do holocausto, como se ele estivesse dizendo: eu aceitei a sua oferta.
Eu aceito a oferta que você fez. Quando Elias estava disputando com os profetas, os falsos profetas de Baal, quando Elias disputava ali, ele diz, clamem, berrem, gritem, porque o Deus de vocês deve estar dormindo. Talvez ele seja surdo. E quando Elias então põe a oferta dele, Deus vem como fogo e aceita, recebe. E o próprio Espírito Santo, ele é manifesto como línguas de fogo. Então a ideia de que esse Deus que nos arde lá no dentro do nosso peito, esse Deus que é uma flama, esse Deus que é flamejante, esse Deus que é um ardor, poderia se dizer, então é essa a melhor maneira de apresentar o nosso Deus, um Deus que queima, que flameja dentro da nossa alma, mas ainda assim, no louvor, quando nós cantamos, quando nós prestamos culto ao nosso Deus, nós poderíamos dizer, então esse é o nosso Deus, o Deus ao qual nós prestamos ardentemente o nosso culto. É dessa forma que ele prefere ser apresentado. E ele diria, não, ainda não é dessa forma a minha forma preferida de me apresentar. Não é esse o meu nome preferido. O Deus que é adorado em flamas e que nos inflama, ainda não é esse o meu nome preferido. Ainda não é essa forma preferida com que a minha identidade preferida, com que eu quero ser conhecido ao redor de toda a terra. Deus nos falaria dessa forma, porque o entendimento bíblico nos leva a perceber que o nosso Deus, ele tem uma forma distinta, especial, da qual nenhum outro Deus, nenhuma outra cultura apresenta Deus dessa forma, que é qual? O texto que nós lemos aqui diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, bem, para entender esta parte, tem-se que entender toda a história bíblica desde o início. Quando Deus se apresenta aos pais, quem são os nossos pais? Biblicamente, os patriarcas, quando se diz os patriarcas, os nossos pais, está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí então esses são tidos como os pais da fé, porque começou por eles ali. Porque foi por eles que iniciou-se esse relacionamento mais como nacionalidade, como uma nação que Deus vem e Deus está atrás de um povo, uma nação que seja dele. E aí então, quando diz, havendo Deus, outrora, lá atrás, falado de muitas vezes e de muitas maneiras, ou seja, Deus, ele fala com o homem, ele dá sinais, e de muitas vezes e de muitas maneiras, Deus intensamente está e é levado a falar com o homem. Quando foi feita aquela obra de arte na Capela Sistina por Michelangelo, quando ele coloca Deus e o homem, aquela tentativa de encostar o dedo um no outro, quando nós notamos aquela pintura, que é uma das pinturas mais famosas da face da terra, que foi pintada no teto da Capela Sistina. Então aquela pintura não tem como levar para lugar nenhum, tem que ir lá para ver e ficar olhando para o alto, até cansa. Ninguém consegue ficar muito tempo e aquela pintura é rara. Ali ele coloca Deus todo esticado, fazendo todo o esforço para alcançar o homem, esticando até a ponta do dedo, enquanto o homem relaxadamente, preguiçosamente, está assim, dando só um pouquinho do dedo dele para que pudesse ter o encontro. E a gente percebe que por um átimo ali não está encontrado ainda, não teve aquele encontro. Pois bem, Deus é o que sempre tem é Deus que se manifesta primeiramente em busca do homem. É de Deus que nasce a manifestação para ir buscar o homem, não é o homem que busca a Deus. A própria Bíblia fala isso. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. O homem tem inclinação para ir fugindo de Deus.
É Deus quem vai em busca do homem. E quando em Hebreus diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, ele se manifesta aos profetas, seja no fogo, seja na manifestação dos grandes feitos, da forma de abrir o mar, seja na manifestação dos milagres, das curas, dos cegos, dos que não andavam, dos que morreram e os profetas ressuscitaram. Todas as manifestações que Deus faz é em busca do homem para salvação. Portanto, poderia-se ter, e eu já ouvi isso, eu já ouvi quem questionou assim, por que nas igrejas batistas vocês falam muito pouco sobre milagres e cura? Por que vocês procuram muito pouco milagre e cura nas igrejas batistas? Veja bem, eu entendo que nós cremos num Deus que opera milagres. Eu já vi milagres na minha própria vida. Nós cremos num Deus que opera cura, que cura até pessoas de doenças tidas como incuráveis, e eu já tive esta prova de assistir como pastor a igreja orar e pessoas serem curadas com doenças incuráveis. Nós já vimos, nós acreditamos nesse Deus, mas não é esse que nós apresentamos como o RG principal, como a identidade maior. Na realidade, nós entendemos que a busca maior por Deus é o Deus que salva. O Deus que salva é maior do que aquele Deus que cura. Na realidade é um só, mas nós procuramos mais em Deus a salvação do que a cura. E no Novo Testamento, a palavra grega sozo, que fala salvação, é a mesma palavra traduzida por cura. E então, dessa forma, nós entendemos que Deus falou pelos profetas, mostrou na sarça ardente, mostrou na aceitação, quando operou milagres, na aceitação dos holocaustos, mas ainda não foi aí, foi quando ele manda Jesus. Quando Deus manda o filho dele, vai lá filho, vai lá e vive, e pega e salve toda aquela humanidade. É aí que diz assim, versículo 2 de Hebreus capítulo 1. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então Jesus Cristo é a manifestação ápice, seria a cereja do bolo, é o que é de melhor, é o que Deus tinha para mostrar quem Ele era, o amor que Ele tinha pela humanidade. Chegou a falar, eu vou dar o meu filho por vocês, ainda que vocês não mereçam, mas eu vou dar o meu filho. Eu não faria isso, eu não daria o meu filho para morrer no lugar de ninguém, nem de um, eu não daria, eu falaria, pode matar ele, mas não meu filho. Mas Deus, em Jesus, Deus, Ele faz o quê? Ele fala, eu vou mandar o meu filho, e ele vai morrer no lugar de toda a humanidade, para que por isso, por intermédio disso, ele carregue sobre ele o castigo que eu daria para toda a humanidade, mas eu vou pôr só em cima do meu filho. E então Deus, Ele, com este plano para salvar a humanidade, dando o próprio Filho, é dessa forma que Ele conquista o nome, é desta forma que Ele tem esta identidade que nós podemos falar e apresentar o nosso Deus como Salvador, o Deus Redentor, o Deus que redime, que vai lá e busca e pega toda a humanidade para salvar. Ainda que a maioria rejeita esta salvação, mas se toda a humanidade aceitasse, tem lugar no céu para todo mundo. Teria lugar no céu para todo mundo, ainda que a maioria vá para o inferno. Mas teria lugar no céu para que todos fossem salvos, para que todos aceitassem a salvação. Na realidade, nós entendemos e nós vemos que
esta manifestação de Deus, Deus se manifestando, Deus se apresentando como este que salva. É dessa forma que nós podemos apresentar o nosso Deus a todos. Antigamente, nas nações, sempre se perguntava, e Davi, o salmista, colocava isso nos Salmos. Eles perguntavam ao povo de Israel: quem é o Deus de vocês? Quem é esse Deus? Nós temos lá no capítulo 24, quando diz, o salmista falando, quando o povo estava voltando da guerra, vitorioso: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse rei não era o rei Davi, que estava vindo com a vitória. O Rei da Glória era tido como que quem ia na frente ainda do rei Davi, quem ia na frente do general de guerra, era Deus, o Deus dos exércitos, o Deus vencedor. E ele era o primeiro a entrar. Eles imaginavam então que Deus estava ali, ainda que não o pudessem ver. Por isso que lá no Salmo 24, quando eles colocam: quem é o rei? Quem é o Rei da Glória? Eram as nações perguntando. Quem é o rei dessa nação pequenininha, que aonde vai, derrota, vence? Quem é esse? Quem é o Deus deles? E aí então eles falavam: o nosso Deus é o Deus que nos protege, é o Deus das batalhas. Em outro momento, no Salmo 79, lá no versículo 10, fala-se assim: porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Eles enfrentavam, eles falavam dessa forma: cadê o Deus de vocês? Aonde está? E lá em Hebreus, onde nós lemos, ele se coloca dessa forma: o nosso Deus, ele está em Jesus Cristo. Foi em Jesus Cristo que ele apresenta o ápice de quem ele é. Quando ele vem e fala para a morte: morte, você não é nada, eu te venci, morte. Então, o nosso Deus, ele prefere ser apresentado, a forma que ele mais gosta de ser apresentado, a forma mais pesada, o nome mais forte, o nome mais glorioso, é o Deus Salvador, o Deus que salva. E não há na face da terra, em panteão nenhum, em cultura nenhuma, ninguém que apresente um Deus dessa forma, um Deus que veio aqui na terra viver em carne, sofrer, padecer, se machucar, ter sentimento de dor, chorar pela humanidade, morrer e salvar a todos, e vencer a morte e ressuscitar. Todos os outros deuses, ou foram inventados lá no céu, lá em cima, lá nos astros, e nunca vieram aqui, nunca teve na história que eles vieram aqui, ou então foram semideuses inventados também em outro panteão, mas que morreram, e que está lá numa cova. Mas o único que é diferente de todos é o Deus dos cristãos, o Deus evangélico, o Deus bíblico, o Deus que diz: eu virei homem, gente, carne, eu virei gente, e eu fui lá na face da terra, e eu sangrei ali, e com este sangue eu salvei toda a humanidade. Só não vão todos vir aqui morar comigo, porque a maioria rejeita. Essa é a história do cristianismo. Esse é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Deus que fez a terra, que fez os céus, os mares, que fez o sol, o entardecer, o Deus que do pó fez o homem, o Deus que fez o universo, o Deus que tem todo o poder de salvar a humanidade, mas acima de tudo, ele prefere ser apresentado como o Deus Redentor, Salvador. Esse é o nome preferido de Deus, o Deus que salva. Deus possa abençoar. Eu quero fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos faça com poder ter na nossa alma a garantia da tua salvação, a alegria
e que todo medo perca lugar para esta alegria, e que todo medo seja lançado para fora da nossa alma, porque esta alegria de ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador nos lança fora todo medo, Pai. O Senhor é sublime e nós te glorificamos por isso. Nos tire o receio, até mesmo o medo da morte. E obrigado pela tua salvação que nos dá alegria e que nos conduz nos momentos de desespero, nos momentos que não vemos saídas, nos momentos em que nos achamos perdidos. O Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo, tome conta da nossa alma, abrace o nosso ser e diga: sossega, sossega, porque eu estou aqui, do teu lado, não há nada que ter medo. Obrigado, Deus, Salvador de nossas vidas, em nome de Jesus, teu Filho. Amém.